Vamos encerrando então com o nosso quinto trabalho. Quem vai nos abrilhantar será o Dr. Francisco Bermal Caparrós Neto, e ele vai trazer um trabalho falando a respeito da revisão da experiência de um hospital de referência no Brasil sobre a eficácia e segurança de ablação por radiofrequência de nódulos tireoidianos com funcionamento autônomo. Vamos lá. Boa tarde a todos, meu nome é Francisco Bermal, eu sou médico radiologista e esse trabalho eu desenvolvi junto com a equipe de radiologia intervencionista do Hospital Israelita Albert Einstein, no meu período de pós-graduação. Eu vou comentar sobre uma revisão de experiência de um hospital de referência no Brasil sobre eficácia e segurança da ablação por radiofrequência de nódulos tireoidianos com funcionamento autônomo. Eu não tenho conflito de interesse nesta apresentação. Esses aqui são os autores que me ajudaram na publicação, junto com o Leonardo, residente, o Antônio Raul. E o objetivo principal desse trabalho é demonstrar com eficácia e segurança a experiência pioneira de um serviço de radiofrequência de nódulos com funcionamentos autônomos. Após uma única sessão, tivemos redução volumétrica, normalização dos níveis de TSH. Durante essa apresentação, nós discutiremos sobre a introdução, vamos falar sobre conceitos de tratamento, metodologia, casos representativos, resultados e a conclusão. O nódulo autônomo funcionante, também conhecido como adenoma tireoidiano, doença de Plummer ou nódulos quentes, que são hipercapitantes na cintilografia, representa uma neoplasia benigna, 98% das vezes. Ele se apresenta de forma solitária e o achado dele que esclarece é o mapeamento de radioisótopo que eles apresentam uma forte captação do tecnésio e do iodo radioativo. Essas lesões são também chamadas de hotspot porque elas captam bastante em detrimento do tecido perinodular adjacente que ficam com uma supressão da captação. Os tratamentos convencionais que nós tínhamos até o momento são com drogas antitireoidianas. Estas não são curativas para o tratamento destes nódulos, são uma medida paliativa em que a gente percebe uma diminuição do hormônio tireoidiano no curto período, só que uma ineficácia no longo prazo. Sem contar que essas drogas antitireoidianas também apresentam sintomas desagradáveis. Outra terapêutica é a radioiodoterapia, que também você sai de um paciente que apresenta um hipertireoidismo causando um hipotireoidismo neste paciente. Então, é uma terapêutica razoável, com riscos de falhas na primeira sessão, sendo necessário outros procedimentos, e também você desenvolve um hipotireoidismo secundário. A terceira terapêutica até o momento que nós tínhamos é a cirurgia. Esta é ainda mais utilizada no momento e você parte de um paciente que tem o hipertireoidismo para um hipotireoidismo secundário em alguns casos. Então, cirurgia também tem os seus riscos, tem os riscos anestésicos inerentes, apresenta o maior risco de lesões de estruturas nobres peritireoidianas, como traqueia, esôfago, nervo laringeu recorrente, e também tem o efeito estético pós-cirúrgico. Então, o nosso trabalho foi feito sobre a ablação por radiofrequência, em que é um tratamento minimamente invasivo para estes nódulos com hiperfuncionantes. É uma alternativa terapêutica com mais acurácia e efetiva para o tratamento destes nódulos. A gente é capaz de delimitar uma área bem definida com necrose coagulativa, como a gente vai ver posteriormente. E a normalização do TSH ocorre geralmente em 60 dias e redução volumétrica perceptível ao paciente em até 12 meses. A técnica que nós utilizamos foi a técnica Moving Shot com acesso transístmico e pontativa fixa. Ela é uma técnica segura, é bem tolerada pelo paciente, não tem necessidade de uma anestesia geral, apenas com uma sedação local e anestésica. As complicações gerais descritas para esta abordagem são alterações da voz, lesões do plexo braquial e ruptura do nódulo, que são eventos raros descritos
na literatura. No nosso trabalho, nós tivemos 100% de êxito, não teve nenhuma complicação descrita até o momento. E a técnica Move and Shot, a gente tem que se preocupar com estruturas adjacentes ao nódulo. Repara o nervo laringeu recorrente, que ele está localizado nesse triângulo, que a gente chama de Dangerous Triangles. Eventualmente, esse nervo ele pode apresentar outras topografias, ele pode se apresentar na região mais posterior da tireoide, no espaço carotídeo. Então, nós não devemos nos ater apenas a essa localidade. A gente tem que se preocupar com eventual trajeto não habitual. E para isso, a gente sempre realiza a hidrodissecção com soro glicosado. A técnica Move and Shot consiste na inserção deste pobre por acesso transístmico de posterior para anterior, de medial para lateral. E esses são os aspectos de imagem que a gente observa. Repara que aqui, antes do procedimento, havia um nódulo sólido hipoecogênico. Durante a realização do projeto por técnica Move and Shot, que vai movimentando o transdutor, o probe, a gente percebe essas imagens ecogênicas que formam no seu interior, que determinam uma reverberação do feixe e uma limitação. Então, por isso que ela é feita de posterior para anterior, de medial para lateral, para a gente não perder a janela acústica do nódulo. E após o procedimento, a gente percebe ainda umas bandas ecogênicas tênues no seu interior, que são os gases metabolizados também. Bom, o nosso estudo foi um estudo prospectivo multicêntrico, com 33 pacientes, sendo apenas um do sexo masculino, o resto do sexo feminino, idade mediana de 35 anos. Uma única sessão de radiofrequência foi necessária para o tratamento do nódulo, com técnica Move and Shot, associado à hidrodissecção em 100%. Foi realizado monitorização e follow-up do paciente, com exames hormonais, clínicos e ultrassonográficos em até 24 meses em alguns casos. A indicação do tratamento foi feita com presença dos sintomas clínicos de hipotireoidismo, relacionados ou não à compressão e efeito estético relatado pelo paciente. Junto a isso, tem a confirmação da punção aspirativa do agulha fina com Bethesda 2 ou testes moleculares benignos. Bem, o primeiro caso representativo é uma paciente feminino, 28 anos, com sintomas autônomos de hipertireoidismo, nódulo quente na cintilografia, com aumento volumétrico e recusa do paciente à abordagem cirúrgica de lobectomia. Repara na primeira imagem aqui o nódulo sólido cístico, isoecogênico, com fluxo periférico e central ao Doppler, e aqui a imagem captante na cintilografia. Após a realização da abordagem cirúrgica, foi feita a ablação do nódulo com essas imagens ecogênicas no seu interior. O segundo caso representativo é uma paciente do sexo feminino com hipertireoidismo. Repare os efeitos estéticos do paciente. Foi realizada a abordagem com esses nódulos ecogênicos. Os resultados foram 100% dos pacientes atingiram o estado de eutiroidismo no final do procedimento. Com 2 meses de segmento, teve a normalização do TSH e a média de redução dos pacientes foi de 18 para 4,5 centímetros cúbicos, uma redução em cerca de 75%, e não tivemos nenhuma relação de complicação nos primeiros 30 dias. Então, concluindo, a ablação por radiofrequência provou ser uma alternativa não cirúrgica, minimamente invasiva, segura e eficaz no tratamento de nódulos quentes da tireoide. Devemos ser, sim, considerado no leque de opções terapêuticas. A radiofrequência possibilita um menor tempo de internação deste paciente, com alta de até no mesmo dia, em até 3 horas após o tratamento, reduzindo os fatores de risco, como morbidade, complicação e o efeito do custo global desse paciente, bem como retorno precoce às atividades laborais. E dentre as opções possíveis, a ablação por radiofrequência, drogas antitireoidianas, cirurgia e radioterapia, a ablação é que tem a maior chance do eutiroidismo duradouro, com uma eficácia no nosso trabalho de 100% dos casos. É isso aí, referências bibliográficas. Gostaria de agradecer à comissão organizadora da sociedade
Paulista de Radiologia, para estar mostrando o trabalho. Esse aqui é o hospital nosso. Muito obrigado. Bom, agradecer a participação e a brilhante apresentação, Francisco. Eu, como intervencionista, sou um entusiasta na área. A ablação por radiofrequência de nódulos tireoidianos, ela passou por indicações diferentes no passado. Nós recebíamos pacientes que tinham principalmente uma finalidade estética ou compressiva, não candidatos ao procedimento cirúrgico. E hoje a gente já consegue indicar a ablação por radiofrequência por indicações clínicas nessas situações de adenoma de tireoide. Isso vem a somar, é mais um arsenal terapêutico que a gente consegue oferecer para os pacientes, né, com uma atenção minimamente invasiva. A minha pergunta para você é: a gente começa implementando a técnica para aqueles pacientes que têm uma dificuldade cirúrgica muito grande. Geralmente, quando os cirurgiões nos procuram, a gente começa a implementar até com pacientes muito difíceis, né? Às vezes extrapolando os limites da indicação. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a receber pacientes um pouco melhores do ponto de vista da indicação, né? Houve alguma situação desses pacientes em que foi necessário mais de uma abordagem? Você acha que existe essa possibilidade em relação a nódulos muito grandes em relação à dimensão e não atingir a melhora clínica? E estender esse comentário em relação aos demais, se é possível essa segunda abordagem, como a gente já sabe, falar um pouquinho em relação a isso. Perfeito, muito obrigado, doutor Daniel. Não foi necessário nenhum desses pacientes uma segunda abordagem do caso, todos foram por uma única sessão. Até nódulos grandes, que nós chegamos a ablar, com até 30 centímetros cúbicos. Este foi interessante porque após um período de tempo, após um mês e meio, o paciente ainda persistia com sintomas de hipotireoidismo. Foi realizado neste paciente o ultrassom com microbolhas, sim, porém não foi individualizado captação, foi visto um silêncio ultrassonográfico nesses pacientes. E ele regrediu dos sintomas em 2, 3 meses, e então não foi necessário uma segunda abordagem. Mas existem relatos de que talvez para nódulos grandes a gente faça mais de um procedimento. Sim, sim. O que é muito melhor de benefícios assim do que uma abordagem cirúrgica, uma terapêutica medicamentosa. Nada impede do paciente voltar e fazer uma segunda ablação, que aí a gente vai tratar de uma forma curativa o paciente, e o paciente viverá uma vida normal, sem necessidade de outras medicações ou até com um procedimento estético. Sim. A gente vai preservar nesses casos. Caminhando com a divulgação da técnica para mais colegas, esses pacientes vão chegar cada vez mais num time correto e a gente vai, obviamente, entregar resultados cada vez melhores. Mas parabéns. Doutora Sueli, doutora Juliana, queria comentar alguma coisa? Eu sou fã do trabalho do Rahal, eu acho maravilhoso. Então, assim, principalmente de dar a oportunidade dessas pessoas de não terem, né, um procedimento cirúrgico que... Ainda mais para mulher, né, gente? Vamos, convenhamos, né? Se você tem um nódulo, você conseguir fazer uma ablação, eu acho excelente. E esses seus resultados só vieram provar isso, então eu acho muito bom. Espero que depois, futuramente, para tumores, mesmo malignos que forem pequenos, que a gente, né, pegar num estágio inicial, a gente consiga fazer isso também e manter um rastreamento aí desses tumores. Eu acho que provavelmente é esse o futuro. Que vocês estão pensando em fazer? A abordagem ablativa da tireoide desenvolveu muito nos últimos tempos. E ultimamente eles têm sim feito a ablação para pequenos carcinomas papilíferos, que são os microcarcinomas de até 1 centímetro. Então, para lesões neoplásicas tireoidianas com subtipo específico e pequenas, a gente tem sim ablado com curativo também, evitando as cirurgias extensas, linfadenectomias, as cicatrizes. E fica neotireoideu, né? O que é melhor, exato, né? Perfeito. Você preserva a função tireoidiana. E também outras indicações para bócios e mergulhantes, também a gente tem feito a ablação e com um efeito estético significante também, significativo, em que o paciente refere, tipo, ele vinha com um efeito estético cervical, em que, nesses casos, para grandes bócios, com 2 ou mais sessões, a gente tem reduzido volumetricamente o volume da tireoide e tratado. Perfeito. Excelente. Acho que a gente vai
Eu vou fazer só um último comentário, que eu achei bem interessante o que você falou, porque hoje dentro do T-Hards, a gente mesmo com o T-Hards 4, a gente não biopsia lesões muito pequenas, até porque a gente entende que não tem muito o que fazer, né? Com lesões papilíferas muito pequenas, a gente acabou fazendo uma observação, mesmo em T-Hards 4. Agora, tendo a oportunidade de fazer um tratamento precoce, a gente pode até mudar esse panorama de rastreamento, né? Investir, às vezes, em fazer uma punção de uma lesão menor, porque tem a possibilidade de um tratamento efetivo e que não é tão, né, uma morbidade de fazer. Sim. Então, a gente acaba criando uma possibilidade de mudança toda no diagnóstico de câncer de tireoide, né? Excelente observação, Juliana. Eu costumo dizer muito, inclusive para os residentes, a nossa área da radiologia, a área da radiologia intervencionista, ela é uma área que está em constante mudanças, ela vai muito em linha com os avanços tecnológicos e, obviamente, isso vai exigir mudanças que cada vez faça com que a gente atenda os pacientes da melhor forma e cada vez de uma forma mais precoce, né? Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui da SPR TV, esse ambiente aqui que falamos de várias tecnologias novas, né? Então, áreas promissoras dentro da nossa especialidade. Espero que todos tenham gostado bastante e muito obrigado, até a próxima. Obrigado a todos. Obrigada. Até a próxima, até o ano que vem, pessoal. Fechando os trabalhos aqui. Vemos vocês na próxima JPR. Com certeza. Vai estar cada vez melhor, sem dúvida.